Oi, pessoal, tudo bom? A gente vai avaliar agora uma lei muito interessante. Ela é apelidada Lei de Acesso à Informação. E o que você vai perceber aqui, em decorrência dessa lei, é não só a obrigatoriedade de administração pública fornecer essa informação que seja requerida, e aí, é claro, isso acaba dando margem a algumas questões na prova, já de cara, assim, só por causa da obrigatoriedade de informação, no que diz respeito à possibilidade de uso de habeas data ou mandado de segurança em relação às informações que teriam caráter pessoal. E antes que você já diga, mas com certeza é habeas data, não se esquece, só será habeas data se eu estiver falando exclusivamente de informação a respeito da pessoa que solicita. Se eu tenho aí alguma informação relativa a outras pessoas, não é habeas data o instrumento adequado. Isso quer dizer, então, que a lei identifica para a gente o que é essa informação de caráter pessoal e, consequentemente, quais seriam as medidas a tutelar esse direito, no caso em concreto. Além disso, você vai identificar conceitos relativos à informação, ao tratamento de informação, autenticidade, idoneidade dessa informação e quando haja essa necessidade, a lei trata também com a gente sobre a hipótese de sigilo, da reserva de sigilo sobre a informação. O que é bastante interessante que, muito embora a gente apelide Lei de Acesso à Informação, eu tenho alguns elementos significativos em relação à aplicação de sigilo. Bom, aí então que a gente precisa tomar bastante cuidado. Quais serão essas informações sigilosas? Quem pode atribuir essa classificação de sigilo? E conforme qual seja a classificação, quem tem a possibilidade não só de estabelecer, mas de retirar esse sigilo caso haja essa necessidade, ok? Daí, então, sem mais delongas, vamos começar a analisar a lei? E aí me parece que é importante para a gente, em relação a esse tema, já que ele ainda não é muito frequente nas provas dos concursos, e aí você provavelmente está tendo um contato ou pela primeira vez, ou já deu uma olhada antes, mas ainda não viu nada especificamente sobre esse conteúdo, que a gente faça análise diretamente do texto da lei, ou seja, eu preciso que você identifique quais são os elementos determinados ali no texto, que a gente conheça os conceitos definidos no texto da lei, para depois a gente fazer o debate pertinente, não só a aplicação a esse texto, mas também os entendimentos doutrinário e jurisprudencial a respeito do tema, claro, quando exista aí essa necessidade de abrangência, ok? Não se esqueça que na nossa programação a gente analisa não só a lei, mas também o decreto regulamentador. Isso quer dizer necessariamente que onde o decreto repita a lei, claro, a gente vai deixar esse aspecto de lado. Eu não vou analisar novamente isso, porque a gente já fez análise na lei, mas eu vou apontar para você, olha, isso aqui, ou esse capítulo, ou esse artigo corresponde exatamente à redação que você já conhece, mas aqui no decreto a gente tem uma especificação, uma regulamentação àqueles elementos que foram dispostos em caráter geral. Combinado, então? Vamos começar a análise do nosso texto? Olha lá, a identificação da Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, artigo 1º da lei. Essa lei dispõe sobre procedimentos a serem observados pela União, Estados, DF e municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no artigo 33 do artigo 5º, no inciso 33 do artigo 5º, inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 37 e parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Bom, aí você tem que ter, primeiro, uma análise dos artigos constitucionais, que dizem, de um lado, é a obrigação da administração pública fornecer essa informação. E essa informação parte do princípio geral de publicidade. Você conhece o LIMP, você já estudou esse artigo 37 da Constituição nos princípios mínimos constitucionais. Você conhece lá legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Veja que em razão desse princípio de publicidade, o ponto de partida dos atos da administração pública deve ser: esses atos precisam ser publicados. A administração pública é obrigada a prestar informação. Isso decorre da relação necessária de clareza e transparência em relação aos dados públicos. Isso porque, claro, como a administração pública, essa face do Estado prestadora de serviços públicos, acaba não só prestando um serviço que é público, mas também administrando um dinheiro que é público.
indispensavelmente, esse princípio de clareza e transparência se impõe ao agente, se impõe ao administrador. Ele precisa fazer publicar os atos, e não só publicar, mas publicar numa linguagem que seja clara e acessível, ou seja, publicar de modo a que toda e qualquer pessoa consiga identificar o que está escrito ali e consiga perceber a extensão, o conteúdo daquele texto. Claro, existem algumas informações sobre as quais recai sigilo. Você lembra disso também em relação à análise do LIMP? São aquelas informações que estariam acobertadas por segredo de justiça, casos que envolvem interesse de menor ou interesse de incapaz. Além disso, as investigações policiais, você perceber aí que um inquérito policial, enquanto está sendo desenvolvido, informar aquilo, especialmente a pessoa que está sendo acusada, pode significar uma manipulação das provas, testemunhas, ou mesmo que o sujeito saia do país e assim frustre a persecução criminal. E, necessariamente, aqueles atos que são resguardados de sigilo por conta de segurança nacional. Veja, então, que especificamente em relação a estes é que essa lei trata. Quais seriam esses atos, quais seriam essas informações que, dizendo respeito aí à segurança nacional, podem ficar afastadas da obrigação geral de publicação, de publicidade, e, consequentemente, sobre os quais a gente pode fazer recair o sigilo. Isso quer dizer, então, que a Constituição obriga, de um lado, que o gestor público, que a administração pública, publique os seus atos, e, de outro lado, permite essa ressalva de sigilo. Ao mesmo tempo, também impõe que esse dever de informar pode, no caso em concreto, gerar aí a obrigação por parte do Estado da devida recomposição civil, se essa pessoa sofre alguma lesão em razão de não ter obtido a informação quando solicitada e essa informação não está protegida por sigilo. Claro, naturalmente, essa lesão tem que ser recomposta. Esse sujeito merece o ressarcimento por parte da administração pública, ok? Agora, a quem se dirige a lei? Primeiro ponto, a quem se dirige a lei de acesso à informação? A toda a administração pública nas 3 esferas. A administração pública federal, estadual, municipal, não esquece aqui do tratamento de Distrito Federal equivalendo ao tratamento de Estado. Mas especificamente, quem? Quem são as pessoas que estão subordinadas à lei? Vem aqui na tela, olha aqui comigo. Subordinam-se ao regime desta lei órgãos públicos integrantes da administração direta, Poder Executivo, Poder Legislativo, inclusive Tribunal de Contas, Judiciário e Ministério Público. Então, eu tenho aqui órgãos públicos pertencentes à administração direta, mas o inciso 2º diz pra gente também que as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, além das demais entidades controladas direto ou indiretamente pela União, Estado, DF e municípios. Ou seja, eu vou perceber que não só os sujeitos da administração pública direta, conforme a definição do inciso 1º, mas também os sujeitos da administração pública indireta. Aí, é claro, olha, já tem chance de uma pegadinha por parte da banca examinadora. Veja só, é possível dizer que toda a administração pública se subordina ao regime dessa lei? Pensa bem, se eu tenho lá na administração direta o próprio ente federativo, isso a gente já viu na indicação do caput do artigo 1º, e se além da administração direta, o ente federativo, eu também tenho as autarquias, associações, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista, sim, eu estou abrangendo a administração pública como um todo. Aliás, mais do que isso. E se por acaso eu estou falando aí de um particular que em concessão, permissão ou parceria público-privada está prestando um serviço público, esse sujeito também se subordina ao regime dessa lei? Olha, a ideia é, já que eu estou submetendo também o Tribunal de Contas, lógico que sim, porque lembra, o Tribunal de Contas será o órgão autônomo de controle de contas que vai fiscalizar o dinheiro público. Isso quer dizer, então, que não importa se quem está usando esse dinheiro seja o próprio ente federativo, na administração direta ou na administração indireta, ou mesmo um particular. Se ali eu tenho manejo de dinheiro público,
Claro que o Tribunal de Contas deve fiscalizar esse dinheiro. Daí, então, que se um particular está recebendo, por exemplo, um subsídio da União, o Tribunal de Contas da União será a corte fiscalizadora. E, como tal, os atos que forem fiscalizados e o dinheiro público federal, naturalmente, eles passam aí pelo princípio de publicidade, eles devem ser demonstrados à população através daqueles princípios que você já viu lá no curso de Administração Financeira e Orçamentária, como sendo princípio de clareza e transparência orçamentárias, ou seja, eu preciso publicar todas as informações e eu preciso publicar essas informações com uma linguagem clara, com uma linguagem acessível, para que toda a população consiga entender, consiga discernir e consiga controlar os elementos que estão sendo publicados. Isso quer dizer, então, que, ainda que eu fale de um particular, mas é um particular prestando serviço público e tem dinheiro público ali no meio, e tem interesse público ali no meio, então sim, essa lei acaba submetendo também esses indivíduos, ok? Aliás, veja aqui comigo a disposição do artigo 2º da lei. Olha aqui na tela. Aplicam-se as disposições dessa lei no que couber às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam para a realização de ações de interesse público recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Ou seja, a lei já reconhece aqui que as entidades privadas sem fins lucrativos, que recebem dinheiro público, também estão subordinadas às regras determinadas aqui nessa lei. Tranquilo? Sem problema essa parte? Conseguiu identificar, então, quem são os sujeitos que estão submetidos à norma? Ou a administração pública, quer direta, quer indireta, ou entidades privadas, aqui especificamente é sem fins lucrativos, que recebem subsídio do governo. E, nesse caso, todas elas obrigadas ao dever de informar. Claro, feita aquela ressalva geral, tá? Obrigação do dever de informar. No entanto, percebendo que algumas das informações que estão guardadas aqui, tanto por parte da administração pública quanto pelo particular, são informações sobre as quais pode recair sigilo. E, nesse caso, em havendo a ressalva de sigilo, essa informação tranquilamente pode ser negada. Então, já imagina a seguinte questão na prova. Toda informação deve ser publicada? O poder público, em razão do princípio de publicidade, está obrigado a publicar todas as informações? Não, não está. As informações sobre as quais recai em sigilo, ele pode sonegá-las, ele pode não publicá-las. Ué, peraí, então se o exercício do meu direito depende dessa informação, como é que eu faço? Simples, é feita a solicitação e eu tenho não a divulgação daquele documento, mas um profissional, um servidor público, que tem aí a prerrogativa para tratamento de informação sigilosa, acompanha todo o procedimento, ele toma conhecimento do conteúdo, ele atesta aquilo que significa ou a obtenção do direito, ou ao contrário, a não existência do direito que está sendo alegado. E ele guarda depois essa documentação acautelada no lugar de origem, mas eu não posso fazer a publicidade dessa informação. O sigilo se mantém, mas o direito não sofre nenhum obstáculo a ser exercido, percebe? Claro, você vai perceber aqui um capítulo próprio ao modo como eu vou obter, ao modo como eu vou poder fazer a solicitação, quais serão esses elementos específicos em relação aos documentos sigilosos, mas de antemão, já veja, se eu não vou publicar necessariamente todos os atos, aqueles atos sobre os quais recai sigilo e que interessam a mim para o exercício de algum direito não significarão impedimento ao exercício do direito por conta da ressalva. Essa ressalva existe para não tornar o documento público, mas o meu direito que está protegido ali permanecerá protegido. Claro, por agente da administração pública que tem a competência específica para manejar esse documento. Tudo bem? Sem problema até aqui? Observa o parágrafo único aqui comigo. A publicidade a que estão submetidas as entidades citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos. Aliás, não só a parcela dos recursos recebidos, mas também a sua destinação, sem prejuízo de prestação de contas a que estejam legalmente obrigadas. O que isso significa? Bom,
além de você perceber aqui a prestação de contas ao Tribunal de Contas correspondente, ali em razão do dinheiro que recebeu e em razão do emprego, do destino que deu esse dinheiro, essas entidades, pessoas jurídicas que são, já estarão obrigadas a uma prestação de contas anual. E aí, olha, outra questão interessante na prova. Considerando que essas empresas, elas já estão obrigadas à prestação de contas, o fato de eu ter uma prestação de contas junto ao órgão de fiscalização exime, tira da empresa a obrigatoriedade de se submeter também a um controle de contas específico em razão do dinheiro público? Claro que não. Ela vai ser submetida aí às duas fiscalizações. Aliás, até mais do que duas fiscalizações. Por quê? Porque a entidade pode receber aqui dinheiro da União, do Estado ou do município, e quem fiscalizará, a Corte de Contas que fiscalizará, será respectivamente o TCU, ou o TCE, ou o TCMs, depende de quem esteja ali, dono do dinheiro e, portanto, fiscalizando esse dinheiro. Então, se o dinheiro é federal, quem fiscaliza é o TCU. Se o dinheiro é estadual, quem fiscaliza é o TCE. E se o dinheiro é municipal? Olha, não é TCM, hein? Não existe a possibilidade de criação de Tribunal de Contas municipal. A Constituição diz isso expressamente. Recepciona, no entanto, Rio de Janeiro e São Paulo, nesses dois municípios, existe já um Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, um Tribunal de Contas do município de São Paulo, mas muito embora a Constituição tenha recepcionado esses dois, ao mesmo tempo que os recepciona, proíbe expressamente que sejam criados outros tribunais para controle de contas municipal. O que existe, e sim, essa possibilidade está em vigor em alguns, poucos, mas em alguns estados aqui no país, é a de criação de Tribunal de Contas para os municípios daquele estado. Ou seja, eu tenho um âmbito estadual de controle, mas que diz respeito aos municípios daquele estado. Isso quer dizer, então, que o estado pode contar com dois tribunais de contas. Um para controlar as contas da governadoria e outro para controlar as contas da municipalidade. Tudo bem? Nesse caso, então, onde eu conte com esses dois tribunais, as contas que referem a dinheiro do município são fiscalizadas, pelo TCMs. E onde aquelas contas digam respeito a dinheiro do Estado, essas contas serão fiscalizadas pelo TCE. Já o dinheiro vindo da União, essas contas serão fiscalizadas pelo TCU. Note que o parágrafo diz para você expressamente, eu tenho que olhar aqui não a fiscalização, não o controle de toda a contabilidade da empresa, mas apenas o controle do dinheiro recebido a título de dinheiro da administração pública. E, ao mesmo tempo, apenas o destino, apenas o modo de empregar esse dinheiro em razão de ser um dinheiro empregado, dinheiro pertencente à administração pública. Veja, então, mais uma pegadinha para a prova, hein? As empresas serão fiscalizadas em todas as suas contas? Não, nada de em todas as suas contas, mas apenas no tocante à parcela recebida do ente federativo e na atividade empregada em razão do acordo ou parceria que exista entre a administração pública e esse particular entidade sem fim lucrativo. Tudo bem até aqui? Sem problema, então? Beleza, vamos analisar agora o artigo 3º da nossa lei. Vem cá comigo, olha aqui na tela. Os procedimentos previstos nessa lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Primeira, observância de publicidade como preceito geral e o sigilo como sendo exceção. Então, a regra é que os atos, eles sejam, sim, publicados. A exceção é o sigilo recair sobre esses atos. Segundo princípio, divulgação de informações de interesse público independente de solicitações, ou seja, tudo aquilo que diga respeito ao interesse coletivo necessariamente deve ser publicado. Lembra? Essa é a regra. Então, a administração pública, percebendo aí interesse público em relação àquele ato, deve publicar, mesmo que não tenha havido solicitação específica do cidadão, do usuário do serviço. Terceiro princípio, utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Bom, aqui vale uma ressalva. Necessariamente a gente está falando aí de internet? Olha,
não obrigatoriamente internet, mas agora que a gente tem essa tecnologia disponível, sim, é a internet o modo prevalente, onde a gente vai acabar percebendo as publicações. Isso quer dizer, então, que cada órgão público, cada pessoa jurídica pertencente à administração pública, aliás, mesmo aquele particular em relação às contas públicas, deve ter uma página oficial e aí nessa página oficial fazer as devidas publicações. Inclusive, as publicações referentes às contas daquele sujeito. Essa prestação de contas mostra que eu tenho um elemento inicial que necessariamente passa pelo princípio de publicidade, que é o orçamento público, claro. Então veja que ali na página oficial, em item ou link definido com essa finalidade, eu tenho acesso a essas publicações das mais variadas, ok? Não só em relação às atividades que são desenvolvidas pelo órgão, como o dinheiro público está sendo empregado em relação a essas atividades, quais são os planos, programas, projetos que a administração pública desenvolve para cada uma das finalidades percebidas em órgão ou pessoa jurídica, além, é claro, da devida prestação de contas em razão do emprego do dinheiro público. Note que a mesma página de internet também deve ter o serviço de comunicação entre o usuário e a administração pública. Esse serviço de comunicação estará especificado geralmente ali pela designação de componente organizacional de ouvidoria, ou seja, cada sujeito da administração pública é obrigado a ter uma ouvidoria para comunicar rapidamente e servir como canal de mediação entre o usuário do serviço e a própria administração pública. Daí, então, que páginas de internet é o elemento essencial ou prioritário ou mais comum que a gente percebe. Mas é claro, essa comunicação naquelas localidades onde a internet não tenha chegado ainda, ela será feita tanto na publicação afixada no lugar da secretaria, do órgão ou da pessoa jurídica, como também depende aí do grau de importância, do grau de relevância em jornal de grande circulação, além de publicação em diário oficial, sem sombra de dúvidas, ok? Mas além disso, a gente tem outros princípios definidos aqui na lei. Volta aqui na tela, vem cá comigo. Princípio 4. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. E 5. O desenvolvimento do controle social da administração pública. Olha, esses dois princípios estão intimamente relacionados. Primeiro, é preciso que haja, por parte da administração pública, esse hábito de divulgar, esse hábito de informar a população sobre quais são os seus atos, quais são os procedimentos que estão sendo executados, que tipo de programas de governo agora tem prioridade em execução e quanto de dinheiro público foi usado naquela atividade. Veja que, em paralelo a isso, se eu estimulo a própria administração pública a publicar, se eu digo que a cultura de transparência acaba sendo aí uma regra na administração pública, por outro lado, eu acabo também determinando que a população diretamente interessada naquela publicidade passe a cobrar. Passe a exigir do governo que aqueles atos sejam publicados. E mais, além de cobrar a publicação, diante da publicação, possa controlar os atos praticados. Isso quer dizer, então, que eu acabo assumindo que o cidadão é simultaneamente não só o destinatário do serviço, mas um fiscal da sua boa execução. Se ele percebe ali no gasto que eu tenho, por exemplo, o uso do dinheiro público para elementos que são supérfluos, isso acaba gerando esse incômodo popular e esse incômodo pede ali, demanda ali um controle efetivo da comunidade. Ou seja, eu posso manejar aqueles instrumentos como a ação popular ou mesmo qualquer ação ordinária para regular aquele interesse específico. Esses dias eu me lembro, estava ouvindo a Voz do Brasil, sim, eu sou uma dessas pessoas que adora ouvir a Voz do Brasil, porque eu entendo que tem muitas notícias ali que, inclusive, são interessantes em matéria de questão de concurso. Aliás, fica essa dica, hein? Dá lá uma conferida na Voz do Brasil, se você não pode, durante o horário de exibição regular, porque você tem aí alguma atividade, não se esquece que ela está disponível na página oficial e que você consegue acompanhar aquelas informações. Pois bem, eu estava ouvindo aí as informações da Voz do Brasil e o interessante, um determinado prefeito de um município aqui brasileiro, ele teria, assim que expedido ato regulando alguns controles de gasto e dizendo que
ali naquele momento o município, por conta da grande crise econômica e a falta de crescimento significativo, esse município precisava controlar alguns gastos e aí, na sequência, endureceu, enrijeceu alguns desses gastos públicos e imediatamente teria publicado um edital de licitação para contratar um veículo para a prefeitura e que esse veículo custaria alguma coisa em torno de entre 92 e 94 mil reais. Pois bem, pensa, assim que essa publicação é feita, a população diretamente interessada consegue imediatamente controlar aquela licitação. Ou diretamente, através da ação popular, que serve para o controle da moralidade da administração pública, pode também indiretamente, suscitando às instituições existentes esse controle, essa ação, essa efetividade. Isso quer dizer, então, que seria possível, por exemplo, ao Ministério Público, diante da análise de improbidade administrativa, perceber se aquele gasto específico ali praticado pelo prefeito condizia com aquele momento em que aquela população passava pelo controle, pela rigidez dos gastos, justamente por conta de crise econômica, enfim, qual seja o ato publicado, dá margem à população para identificar se esse ato pode ou não concretamente ser controlado. Aqui, aliás, vale uma ressalva. Não se esquece, o controle por parte do Poder Judiciário deve ser sempre provocado ou pela população diretamente interessada ou pelos órgãos existentes com essa finalidade, mas esse controle só diz respeito à violação à legalidade ou à violação de princípios, ok? Se o ato que está sendo executado diz respeito à margem de discricionariedade do gestor, não se esqueça que atos de discricionariedade, a motivação desses atos de discricionariedade não podem ser afetados, não podem ser atacados pelo Poder Judiciário. É aquela história lá de revogação e anulação dos atos praticados pela administração pública que certamente você já estudou em direito administrativo. Tranquilo? Tudo bem? Até aqui, então, sem problema? Conseguiu identificar aí os princípios definidos na lei? Muito bem. Vamos passar agora a análise dos conceitos da lei. Aliás, se tem uma questão que com certeza vai aparecer na tua prova, sai daqui desse artigo 4º. Vamos avaliar? Vem cá comigo. Para os efeitos dessa lei, considera-se, primeiro, informação. Bom, o que é informação segundo a lei? Qual o conceito de informação? A lei diz pra gente que informação deve ser entendida como sendo dados, processados ou não, utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato. Mas informação significa dados. Claro, esses dados aqui para produção e transmissão de conhecimento. Então, toda informação significa qualquer tipo de dado, qualquer tipo de documento, qualquer tipo de mídia, onde eu tenho ali uma informação que sirva para produzir e que sirva para transmitir conhecimento. Note aqui na lei o detalhe de essa informação pode ser processada ou não e pode estar em qualquer meio, ok? Isso faz com que a prova, a banca examinadora, acabe tentando fazer aí uma pegadinha com a gente, dizendo o seguinte, olha, a informação seria exclusivamente processada, ou a informação tem essa característica de ser em meio eletrônico, ou em meio documental. De jeito nenhum, qualquer meio, processado ou não, é tua informação. Eu me lembro de uma questão que dizia mais ou menos o seguinte: o lugar adequado de publicar deve ser o diário oficial, mas exclusivamente na versão física, porque a versão eletrônica do diário oficial não tem qualquer validade para atingir o princípio de publicidade. Olha lá, errada essa questão. Claro que a publicação eletrônica, sim, tem validade e, aliás, desde 2006 a gente percebe aí, pelas normas que passam a vigorar aqui no nosso país, que a gente tem uma tendência crescente cada vez mais a informatizar esses procedimentos. De um lado, a gente favorece aí a preservação do meio ambiente, por conta não só da emissão de papel, mas mais tarde, né, o modo de destruir esse papel, essa informação. Por outro lado, a gente consegue perceber a facilidade de alocação da informação. Um dado feito por mecanismo eletrônico,
ele tem capacidade de ser armazenado num pequeno instrumento, um pendrive, um disco ou um disco externo. A quantidade de informação que você armazena ali é significativamente maior do que qualquer biblioteca física que se faça em relação àquele mesmo tipo de documento, aquele mesmo tipo de dado, ok? Então, informação é dado que é utilizado na produção e na transmissão de conhecimento. Não importa se é processado ou não, e não importa o meio onde essa informação acaba sendo apresentada. Os demais conceitos, peraí, calma, rapidinho, daqui a pouco a gente volta e a gente segue com esses conceitos do artigo 4º. Até já!